Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. Podem sentar, por favor. Em alguns breves avisos, lembramos as condições para comungar. É necessário ser batizado católico, sem mistura de outras práticas ou religiões. Estar em estado de graça, ou seja, sem pecado mortal na consciência, em jejum de pelo menos 1 hora antes da comunhão e modestamente vestido, ou seja, roupas que cubram os joelhos e os ombros e tudo que se encontra entre eles. E em qualquer posição, sentado em pé e de joelhos. A roupa deve ter mangas, não devem ter decotes, não deve ter transparências nas partes que devem estar cobertas, nem devem ser coladas ao corpo e nem da cor da pele. E se há renda, ou transparência em parte que deve estar coberta, que haja um forro por baixo, claramente identificável. Também lembramos que a modéstia não é somente na igreja, mas pertence à lei natural, deve ser observada em qualquer ambiente, na vida de cada um de nós, todos os dias. Também, para a comunhão, lembramos que no rito romano tradicional ela é recebida de joelhos, salvo impedimento físico, sempre diretamente na boca. Portanto, abrir a boca o suficiente, colocar a língua para fora, apoiada sobre o lábio de baixo, e deixar a cabeça parada, não movimentar a cabeça em direção à hóstia, pois esse movimento pode causar acidentes. E lembramos que não é o fiel que fala amém ao receber a comunhão, que é o padre. Também, se as crianças fazem um pouco mais de barulho, procurar sair com elas e acalmá-las e voltar assim que for possível. Teremos nossa peregrinação, lembramos, no último sábado de julho, dia 26 de julho. Os fiéis da Capela Nossa Senhora das Dores irão cada um se organizar pessoalmente para si mesmo ou sua família, escolhendo o melhor modo de ir e de voltar para Brasília, para Aparecida e a Brasília. Cada um fica livre também para escolher o hotel em que ficará hospedado e para maiores informações, como, por exemplo, reservar o ônibus que lá em Aparecida levará os peregrinos para lá e para cá. Terão mais informações no canal de WhatsApp da capela. E teremos bênção dos objetos após a missa no salão. Meus caros, um pequeno sermão, realmente breve, Ao longo de toda essa quaresma, nós fomos falando sobre pecado, sobre a ocasião de pecado, sobre alguns pecados que considerávamos importantes para as pessoas em geral, fazer um exame de consciência melhor, que elas pudessem ver onde estavam falhando e que são pecados que são comuns entre os católicos. E eu só gostaria, nesse sermão de hoje, porque o próximo domingo é domingo de Ramos e já não haverá mais sermão, nos outros, durante o tríduo pascal também não. Eu gostaria só de arrematar todo esse conjunto de sermões que foi sendo feito com a seguinte consideração. Bem, durante a quaresma nós pagamos pelos nossos pecados, nós tentamos quitar um tanto mais nossas dívidas com Deus. São 40 dias de penitência. Os padres da igreja falam que, bem, tirando os domingos, uns 36 dias, assim, o ano tem 365 dias, dá, em prática, 10% dos dias do ano. E que os padres da igreja falavam, é o dízimo que nós pagamos a Deus das faltas que cometemos, para restituir a Deus aquilo que lhe é devido em justiça, com relação aos nossos pecados. Mas nenhum católico que tenha entendido bem o que é o sofrimento acreditará que pelo simples fato de sofrer, de que o sofrimento em si mesmo basta para se santificar. Não é assim que funciona na vida espiritual. Não basta sofrer para se santificar. Tem muitas pessoas que sofrem com a alma toda amarga e o sofrimento não serve para nada. Lembre-se do que São Paulo falava: ainda que eu lançasse meu corpo às chamas, se eu não tivesse a caridade, não me teria proveito nenhum. Não é só questão de sofrer. A gente encontra ao longo da vida pessoas que acreditam que pelo simples fato de sofrerem, isso as torna boas. De que pelo simples fato de sofrer, de que isso basta para elas se salvarem. Não é verdade. Se a pessoa não sofre, não faz jejum, não corta com pecado, com facilitadores de pecado, não se castiga,
sem caridade, sem buscar com isso os interesses de Deus, acreditando que, se ela acredita que o sofrimento por si só redime as pessoas, né, ela está no caminho errado. E o que eu gostaria só de encerrar os sermões dessa quaresma, da minha parte, é realmente assim de relembrá-los e terminar de iluminá-los, né, de que o que quer que vocês façam, qualquer que seja a penitência, qualquer que seja o jejum, qualquer que seja o sacrifício físico, né, de oferecer mais sacrifícios a Deus além do que nós já temos, né, que seja feito por caridade, que seja feito buscando com isso os interesses de Deus, né, que vocês saibam por que em relação a Deus nós infligimos sacrifícios sobre nós. Vocês sabem que, Padre, por que é necessário sofrer? Por que Deus manda sofrimentos ou por que nós devemos acrescentar sofrimentos na nossa vida? Lembre-se que isso foi muito claro: se não fizerdes penitência, perecereis todos. Não basta sofrer só o que a providência manda, é necessário acrescentar da mão própria mesmo, né, por iniciativa pessoal. Porque quando nós vamos contra a lei de Deus, nós tiramos alguma vantagem que nós não merecíamos, porque foi injusto. Foi injusto porque foi contra a lei. Se foi contra a lei, eu não tinha direito de receber aquela vantagem. Então eu recebi alguma coisa, algum benefício, algum retorno que eu não tinha direito de ter ou de usar. Isso precisa ser devolvido. Mas, Padre, como é que eu vou devolver um prazer? Como é que eu vou devolver um benefício, uma vantagem? Com sofrimento, com jejum, com algum sofrimento físico. E assim nós compensamos alguma vantagem da gula, ou da luxúria, ou da mentira, ou de qualquer outro pecado, que deu alguma vantagem, algum prazer, alguma satisfação. Eu menti e fiquei bem diante dos outros, né? Ou escapei de levar uma punição, isso aqui precisa ser devolvido. Você teve uma vantagem ilegal contra a lei de Deus, isso precisa ser devolvido na forma de um sacrifício, de um sofrimento, né? No curso de moral nós víamos que, por exemplo, imagine que você é dono de um posto de gasolina e que você adultera a bomba de gasolina de modo que a cada abastecimento você ganha R$5 a mais. A cada tanque cheio de um cliente você ganha R$5 a mais, apesar de não ter entrado o suficiente de gasolina no tanque do carro do cliente. E você faz isso por 6 meses. E de repente você é tomado de arrependimento e você vai se confessar e o padre fala assim: não, você precisa devolver esse dinheiro para as pessoas, né? Você tem um dinheiro a mais que você não deveria ter. Mas padre, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei que pessoas são essas, elas passaram e eu não guardo, né, o endereço de nenhuma delas, nem os dados bancários, enfim, eu não tenho como devolver. E o padre vai falar: não, você vai fazer o seguinte: durante o mesmo período em que você deixou as bombas do seu posto adulteradas, você vai corrigi-las proporcionalmente para menos. Durante 6 meses você vai ganhar R$5 a menos a cada abastecimento completo. E é isso, ou seja, ele vai diminuir o que ele receberia agora de maneira justa até, mas porque ele recebeu de injusto antes, e isso compensa os R$5 que ele recebeu a cada abastecimento. É um exemplo um tanto imaginário, né? A cada abastecimento, R$5 a mais durante 6 meses, então agora durante 6 meses, R$5 a menos a cada abastecimento. E assim ele devolve, ele equilibra a justiça o tanto quanto é possível, né, nessa situação. Então, nós, quando vamos contra a lei de Deus, nós tiramos algum benefício. Esse benefício foi obtido contra a lei, não era direito nosso, então eu recebi um benefício que eu não tinha direito. Eu preciso devolver isso por modo de sofrimento, por modo de penitência, né? É por isso que nós fazemos penitência. Mas isso deve ser feito por consideração a Deus, buscando os interesses dEle, né? O pecado deixou resquícios em vocês, em nós. Maus hábitos, a imaginação torta, os afetos desordenados, a vontade enfraquecida. A penitência colocará ordem nesses resquícios. Tem pessoas que acham que porque se confessaram tudo voltou ao normal. Definitivamente não. A culpa foi absolvida, mas os traços, os resquícios, as consequências práticas do pecado ficaram em vocês, em cada um de nós. Uma vontade enfraquecida, as paixões desordenadas, uma imaginação mal controlada, uma memória cheia de coisa errada. Será necessário fazer muita penitência para colocar ordem nessas coisas. Fazer isso por consideração a Deus. Por quê? Como assim, padre? Para dar a Deus uma criatura que seja toda dele. Lembre-se disso. Essa é a obsessão da caridade. Buscar os interesses de Deus
e no nosso caso, que nós sejamos uma criatura toda dele, né? Bem, é isso que eu queria dizer, só para finalizar esses sermões da Quaresma. Se eu entregasse meu corpo às chamas e não tivesse caridade, isso de nada me aproveitaria, subentendido, para a vida eterna, né? Portanto, também outra frase de São Paulo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo em nome de Jesus Cristo, né? Por consideração a Deus, para buscar os interesses de Deus nessas coisas, né? Quando Jesus ficava sem comer, era para buscar os interesses de Deus. Quando ele ia lá comer com os pecadores, era também buscando os interesses de Deus. E os outros não viam isso, falavam, é um glutão, ele come com os pecadores, né? E eles não viam que Jesus Cristo fazia isso por consideração a Deus, para buscar dar mais uma alma que fosse toda de Deus, né? Isso é o que eu gostaria de falar para encerrar esses sermões de Quaresma, né? Além das questões de pecado, de ocasião de pecado, etc., de mortificação, de penitência, que para a vida toda, todos nós levemos sempre assim isso em mente, de que ao fazer penitência, ao oferecer para Deus sacrifícios, sofrimentos, etc., para reparar nossos pecados, que nós façamos isso por consideração aos interesses de Deus, que é realmente a obsessão da virtude da caridade, buscar os interesses de Deus, né? E é com esse espírito que a gente deve arrematar nossa Quaresma e continuar daqui para frente por toda a nossa vida, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.